Olá, aqui é o professor Claudino, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa e eu falo em nome dos demais professores de língua portuguesa dos sextos anos, que são o professor Bruno, Cláudio, Maria Toledo, Miriam, Paulo Marcelo e Rosana. Na última aula, vocês estudaram sobre artigo, lembram? Artigo definido e indefinido, que é o material que a professora Maria Toledo preparou para vocês. E hoje nós vamos dar sequência no estudo das 10 classes gramaticais. Até agora vocês já estudaram substantivo, adjetivo e artigo. Hoje nós vamos estudar sobre numeral. Até o final do ano, vocês ainda estudarão pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e verbo. Ok? O que são os numerais? Vamos lá. Numeral é a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupam numa determinada ordem. Os numerais classificam-se em cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Então, tem 4 tipos de numeral. Nós vamos estudar agora um por um e tem alguns exemplos. Tá? Depois tem as atividades que vocês já devem ter feito aí. No final a gente vai conferir se vocês fizeram certinho ou não, tá? Numerais cardinais. Os numerais cardinais indicam contagem, medida. É um número básico. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, milhão, bilhão e assim por diante. Exemplos aqui de numerais cardinais. Florinda tem 8 anos. O numeral 8 ele é um numeral cardinal porque ele indica a contagem, né, a idade de quantos anos a Florinda tem. Letra B. Ontem consegui contar até 100 estrelas. A palavra 100 é um numeral e é um numeral cardinal porque indica a quantidade, né, a medida, né, a quantidade de estrelas. Muito simples, tá? Os numerais ordinais, como o nome já diz, eles indicam ordem, sequência, né? Os numerais ordinais indicam a ordem ou lugar do ser numa série dada. Por exemplo, palavras como primeiro, segundo, terceiro, centésimo e assim por diante, são numerais ordinais. Tem 2 exemplos aqui para a gente ver. Letra A. Eu sou o 5º aluno da primeira fileira. Vocês podem ver que nessa frase aqui tem 2 numerais, 2 palavras que são numerais ordinais. Eu sou o 5º aluno, a palavra quinto indica a sequência do aluno numa fileira. E a palavra primeira indica a sequência das fileiras. Então, a palavra quinto e primeira são numerais ordinais. Josefina está comendo o 8º pastel. Quantos pastéis será que a Josefina comeu, hein? Ela comeu o 8º. A palavra 8º é um numeral que indica a sequência dos pastéis que ela comeu. Ela deve ter comido uns 15, talvez, né? Ok? Próximo. Numerais fracionários. O nome já diz, fração, pedaços, né, partes. Né? Os numerais fracionários indicam parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres, né, frações, pedaços. Por exemplo, meio, 1/3, 2/5, 20avos, centésimo, milésimo, milionésimo, bilionésimo e assim por diante. Tem 2 exemplos aqui também. Olha que nome bonito. Astrogildo comeu 1/3 da pizza. Se a pizza estava, por exemplo, dividida em 3 partes, ele comeu uma parte delas, é 1/3. O piloto venceu a corrida por 1 milésimo, uma fração de segundos, né? Uma pequena parte de 1 segundo, 1 milésimo. Então, são números fracionários, terço e milésimo, indicam frações. Tem mais exemplos, tá? Numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos expressam a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Dobro, por exemplo, é um multiplicativo de 2. Triplo é um multiplicativo de 3. E assim por diante. Quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo, nônuplo, décuplo, cêntuplo. Vocês podem notar aqui, mudando um pouco de assunto, essas palavras aqui, quádruplo até os
o quíntuplo, sextuplo, sétimo, todas essas aqui, elas têm acento, elas são palavras proparoxítonas. A palavra proparoxítona é a que tem a terceira sílaba de trás para frente mais forte, ou sílaba tônica. E sempre quando a terceira sílaba de trás para frente for a mais forte, ela leva acento. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Então, voltando aqui para os numerais. Letra A. O atleta foi campeão no salto triplo. A palavra triplo é um numeral multiplicativo de 3. Tá? Tenho o dobro da sua idade. A palavra dobro também é um numeral multiplicativo de 2. Flexão dos numerais. Quando a gente fala em flexão, quer dizer que eles podem mudar a escrita, né? Os numerais cardinais, que variam em gênero, quando você fala em gênero, é masculino ou feminino, tá? Os que variam em gênero são 1, pode mudar para uma, 2, pode mudar para 2, e os que indicam centenas, 200, muda para 200, em diante, ó, 300, pode mudar para 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, e assim por diante. Cardinais como milhão, bilhão e trilhão variam em número. Ó, milhão pode mudar, quando você fala em número, é singular ou plural, né? Singular é quando tem um só e plural quando tem dois ou mais. Então, milhão pode mudar para milhões, bilhão pode se falar ou escrever em bilhões, trilhão pode mudar para trilhões, ok? Os demais cardinais são invariáveis, não tem como mudar a escrita deles. Pode-se falar e escrever só de um jeito. Por exemplo, ó, 7, 8 e 9, não tem como falar ou escrever setes, oitos, noves. Isso aqui estaria errado, né? Só existe 7, 8 e 9. São exemplos. Os numerais ordinais variam em gênero e número, tá? Lembrando que gênero, quando se fala em masculino ou feminino, e número é singular ou plural. Singular é quando tem um, plural, dois ou mais. Eles podem variar aqui, ó. Primeiro pode mudar para o feminino, primeira, primeiros ou primeiras, no plural. Segundo pode mudar para o feminino, segunda, ou no plural, segundos e segundas. Milésimo pode mudar para milésima, milésimos e milésimas. São curiosidades aqui. Emprego dos numerais. Como que a gente usa os numerais? Tem umas regras aqui, tá? Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, utilizam-se os ordinais até décimo e a partir daí os cardinais, desde que o numeral venha antes de um substantivo, depois de um substantivo, que é o caso aqui, tá? Então, ó, João Paulo II, pode ser João Paulo II, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Se for aqui 11, já não é mais João Paulo XI, é João Paulo XI, né? Tomo 15, Dom Pedro II, Luís XVI, Atos II, capítulo 20, século VIII, século XX, canto 9, João 23. Tá bom? Então, os ordinais vão até o décimo, né, quando se fala em papas, reis, imperadores, séculos ou parte de uma obra. E a partir daí são os cardinais. Tá? Tem a regrinha aqui. Mais regras. Para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal até o nono e o cardinal do 10 em diante. Artigo 1º. Pode ser artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Se for 10 aqui, já não é mais décimo, é artigo 10. Artigo 9º, artigo 21, decreto 12, tá? Então, as regrinhas aqui. Para terminar, eu estou trazendo aqui uma tabela. Esse material que está aqui mostra como os numerais são escritos, né, por extenso, né, os cardinais e os ordinais aqui. Essa tabela vocês já receberam por WhatsApp no material que foi enviado para vocês, tá? Tem gente que imprimiu, né? Vocês podem acompanhar lá também. Aqui tem vários exemplos, ó, tem do 1 até o 15 aqui, depois do 16 até o 100 e vai até 1 milhão. Ok?
Vocês receberam pelos grupos de WhatsApp algumas atividades para fazer em casa também, tá? Além do material explicativo. Tinha umas atividades para fazer, tinha o número 1, 2 e 3. Deixa eu ver se vocês fizeram direito. Quem ainda não fez, presta atenção para fazer direitinho, tá? Depois, assim que estiver pronto, vocês tiram foto e mandam para o professor da turma dar uma olhadinha. Tá aí para compartilhar com os colegas também, ok? Complete com o numeral conveniente para cada frase. Aqui vocês têm 5 frases e tem 5 numerais aqui. Cada um desses vai se encaixar numa dessas respostas aqui, tá? Meio, dobro, oitavo, sétimo e segundo. É só olhar aqui e vai dar certinho um para cada espaço. Vamos ver o número 2. Escreva os numerais por extenso. Em caso de dúvida, veja a tabela no final da atividade. Que é essa tabela aqui, ó, que vocês receberam lá no WhatsApp também. Aqui estão as respostas, tá? Vamos voltar lá no número 2. Rodrigo e Rafael fizeram 16 pontos no jogo de basquete. Aqui está o número 16, vocês vão escrever o numeral por extenso aqui. Como se escreve 16? Vamos dar uma olhadinha lá? Olha aqui, ó, 16. Aqui está a resposta. Coloca aqui. Depois tem oitava, 15ª, 10º, 11, 16º e aqui milésima. Ó, esta é a milésima vez que eu te telefono. Como se escreve milésima por extenso? É só olhar a tabela, lá vocês têm a resposta. Número 3. Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Vocês já estudaram um de cada tipo, né? Todos os numerais. Então é só escrever aqui, ó, terço. Terço é um numeral cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. É só colocar a resposta aqui. Aquele material já foi enviado para vocês, tá? Muito fácil. Assim que estiver pronto, vocês tiram fotos, mandam para o professor do grupo dar uma olhadinha, corrigir para vocês. Pode mandar para mim também, direto, né? Em cada grupo, em cada turma tem um professor regente, ele está acompanhando essas atividades, ok? Desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente ou com o professor regente, tá? Abraço a todos, se cuidem. Cuide dos seus familiares também, tá? Professor Claudino, abraço, até a próxima.